Olá, minha gente. Olá. Meu nome é Rodrigo Pérez. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia e estudo o pensamento político brasileiro, discuto o pensamento político brasileiro. Eu iria fazer essa aula pública lá pelo YouTube, mas eu fiquei sabendo agora que não pode. Não sabia, enfim, tô começando a mexer agora com o YouTube. Não sabia que não pode. O canal só pode fazer transmissão ao vivo depois de ter 1.000 inscritos, enfim. Parece que tem uns requisitos aí para isso, né, para fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. E eu não sabia disso. Não sabia disso mesmo. Descobri agora. Então, a nossa aula será por aqui mesmo, pelo Facebook, certo? Aí depois eu vejo se é possível, se eu consigo jogar lá pelo YouTube, que eu também não sei se é possível, se eu consigo fazer isso. Então será algo meio improvisado mesmo, né? Aqui pelo Facebook. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, se está dando para ouvir legal, enfim. Se a imagem está boa, peço aí que vocês vão dando esse feedback, que eu estou acompanhando aqui pelo notebook. E a gente pode ir conversando aqui pelo chat também, certo? Esperar o pessoal chegando. Valéria já chegou. Cândido e a Beatriz chegaram também. Cristina, Maicon. Vou dar um tempo aí para o pessoal ir chegando. Vamos chegando. Áudio perfeito. Valeu, Adriano, pelo retorno. Imagem perfeita, áudio perfeito. Então, ótimo. Bom, como eu estava explicando, pessoal, há pouco, a ideia original era fazer essa transmissão pelo YouTube, pelo meu canal no YouTube, canal que eu abri recentemente, abri semana passada, Rodrigo Pérez com Z, é o canal. Só que eu descobri agora, enfim, quando eu ia começar essa transmissão, que para fazer transmissão ao vivo pelo YouTube tem que ter uma série de requisitos, ter mais de 1.000 inscritos, enfim. E eu ainda não cumpro esses requisitos, então nós faremos aqui pelo Facebook mesmo. O Jean Clécio disse que é possível, que depois é só baixar esse vídeo e colocar lá. Então eu farei isso, Jean Clécio. Pode ter certeza. Depois eu vou baixar esse vídeo e vou colocar lá no canal do YouTube. Certo, minha gente? Esperar aí mais um pouquinho o pessoal chegando. Daniela, obrigado pelo retorno. Paula, Vânia entraram. Enfim, o pessoal deve estar indo lá para o YouTube, mas lá eu nem tenho como avisar também que está sendo aqui pelo Facebook, né? Precisa de um... Eu achava que era simples, que era só fazer ao vivo, mas não é, Adriano. Então, faremos aqui pelo Facebook mesmo, essa nossa aula pública, que tem como... Deixa eu ver se a câmera ajeitar aqui. Essa aula pública que tem o tema, o assunto da atuação do judiciário na crise democrática brasileira. Esse é o nosso tema, o nosso assunto aqui. E é isso que a gente vai tentar estudar hoje, né, para tentar compreender como que o poder judiciário ele se torna um player importante, um player relevante na conjuntura da crise democrática em curso no Brasil. E aqui eu começo essa nossa conversa com dois pontos, com dois aspectos que me parecem serem consensuais. Eu acho que
poucos analistas, poucas pessoas que acompanham a crise democrática contemporânea brasileira questionariam essas duas premissas. A primeira premissa é a existência da própria crise, né? Quer dizer, hoje a gente vive a crise do regime democrático, do contrato social instituído no Brasil no período da redemocratização e chancelado pela Constituição de 88. Então, acho que pouca gente duvida que vivemos, pelo menos desde 2013, um processo de crise democrática do contrato social da tal nova república, e que essa crise veio se agudizando cada vez mais. A crise já começa a se manifestar com mais força nas eleições de 2014, e eu venho escrevendo sobre isso, né, venho tentando mostrar como que as eleições presidenciais de 2014 elas já mostram, né, elas já davam os primeiros indícios de uma crise democrática em curso, e aqui a gente pode pegar pelo menos dois indícios disso. O fenômeno Marina Silva, né? Vocês vão lembrar da Marina em 2014, um fenômeno eleitoral, 22 milhões de votos, e propondo muito uma retórica da nova política, né? E o próprio Jair Bolsonaro, que aumentou a sua votação como deputado federal em 2014 mais de 400%. Né? Então, quer dizer, a crise do contrato social democrático, chancelado pela Constituição de 88, ela já começa a se manifestar nas eleições presidenciais de 2014. E ela vem se radicalizando desde então. Né? Desde a crise institucional que resultou no golpe parlamentar travestido de impeachment que derrubou a presidenta Dilma, chegando nas eleições de 2016 e nas eleições presidenciais de 2018, e claro, no atual governo, enfim, o governo do caos, o governo da destruição do presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, é um processo de crise que ele vem se radicalizando pelo menos desde 2013. Então nós já temos aí pelo menos 7 anos de uma gravíssima crise democrática. Então essa é a primeira premissa, né, que me parece que, acho que ninguém nega, né, que aquele regime político, aquele regime social, aquele contrato social estabelecido na Constituinte de 88, hoje está em crise, está em colapso. Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa, que parece ser um tanto óbvia, enfim, acho que também ninguém questiona, é que o poder judiciário ele vem sendo protagonista na evolução da crise, no processo de agudização da crise democrática. E um pouco o que eu quero discutir hoje nessa nossa aula pública é isso, né? Como que o judiciário ele vai se tornando um player político, um protagonista no enredo e na narrativa da crise democrática. Pessoal que está chegando aí, como eu tinha comentado já, a ideia original era fazer essa aula lá no YouTube. Só que eu descobri agora, um pouco antes de começar a aula, que não é possível fazer, eu não consigo fazer transmissão ao vivo ainda pelo YouTube, que tem uma série de requisitos que o meu canal ainda não contempla, né? Então eu não consigo fazer ainda, não dá para fazer ainda. Logo nós teremos que fazer aqui pelo Facebook mesmo, certo? Mas não tem problema, as pessoas vão chegando, a gente vai amarrando isso. Certo, minha gente? Marcelo tá aí. Rodrigo, boa tarde. Rodrigo, Vanderlei, boa tarde. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Que eu tô acompanhando aqui no... Leonardo Caruso entrou.
Cândido, Girlene, Jean Clécio, foi meu aluno lá na Estácio. Que bom, Jean Clécio, você está por aqui, bom te rever, né? Wesley, enfim. A galera tá aí chegando nesse sabadão, meio de surpresa, né? Porque eu tinha anunciado essa aula pública no YouTube, mas acontece, né? O João Paulo, depois você upa pro YouTube. É o que eu farei, João, é o que eu farei. Certo? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Kaique. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vamos lá. Neto, Anunciação me vê da Irlanda. Que bom, Neto, que bom. Também te admiro. Fico contente aí pela audiência e pelo carinho. Abraço no pessoal da Irlanda. Certo, pessoal? Então eu montei o nosso roteiro, né, dessa aula pública sobre a atuação do judiciário na crise democrática brasileira. E eu montei aqui um certo roteiro para a gente discutir isso, né, para a gente tentar discutir com mais cuidado. Primeiro, eu vou tentar explorar, numa perspectiva da teoria política, né, numa reflexão mais teórica, a própria dimensão política inexorável ao judiciário moderno. O judiciário moderno, ele é, por definição, um poder político. Eu vou tentar explorar isso a partir de uma discussão em termos de teoria política, que eu me inspiro nela nesse livretozinho aqui, ó, do Michel Senelat, As Artes de Governar. Então, Michel Senelat vai me acompanhar nesse prelúdio teórico, onde a gente vai tentar compreender como que o poder judiciário moderno, como que o poder judiciário no constitucionalismo moderno, ele é inelutavelmente político, né? Ele nasce político. Logo, falar em uma politização do judiciário seria um tanto quanto redundante, né? Porque o poder judiciário sempre é um poder político e politizável. Depois, eu vou discutir um pouco mais com mais cuidado a história do ativismo político jurídico no Brasil, né? E aí eu vou trabalhar com duas referências, dois autores muito importantes para isso, que é o Sérgio Adorno e o Luiz Werneck Viana. O Sérgio Adorno vai discutir o bacharelismo numa dimensão mais ampla, cujas origens nos remete ao século XIX brasileiro, e o Luiz Werneck Viana, com seu conceito de jurista político, nos oferece munição para pensar com mais cuidado a atuação política do poder judiciário após a Constituição de 88. Já que a própria Constituição de 88, ela instrumentaliza o poder judiciário para não ser para além da sua simples função do positivismo jurídico, certo? Da sua simples função como regulador do pacto social. A Constituição de 88 transforma o poder judiciário, juízes, procuradores, promotores, em guardião da sociedade civil. Então, a Constituição de 88 empodera especialmente o poder judiciário, a partir de uma cultura jurídica comunitária, em detrimento de uma cultura jurídica positivista. E aqui eu estou muito inspirado no Luiz Werneck Viana, uma autoridade nesse assunto. Na hora certa eu referencio melhor esses textos. E, por último, nós iremos trabalhar com o judiciário na própria crise democrática brasileira. E aí a gente vai se inspirar aqui em alguns autores, como Christian Lynch, Jorge Chalub, e os meus textos. Eu tenho um texto sobre isso recém-publicado na revista Estudos Políticos do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Nessa parte da crise democrática, a gente vai focar aqui em alguns personagens específicos.
que me parecem ser bem emblemáticos do protagonismo do poder judiciário na conjuntura da crise, e com atuações políticas distintas. A gente vai trabalhar com 5 casos: Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Sérgio Moro, Barroso, Mendes, Sérgio Moro, 4 casos, e Rodrigo Janot. Quer dizer, eu escolhi esses 4 estudos de caso para que a gente entenda 4 atuações distintas de juristas, enfim, de profissionais do direito na conjuntura da crise democrática contemporânea brasileira. Certo, minha gente? Então esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Belezinha? Então podemos começar pelo começo, né? Nessa discussão teórica que eu comentei há pouco, em que eu vou me inspirar na discussão proposta pelo Michel Sanellat, no livro A Arte de Governar. Vejam bem. O constitucionalismo moderno, ele é marcado por um marco inaugural. Há um certo consenso de que a cultura constitucional moderna ela é inaugurada pelo livro O Espírito das Leis, de Montesquieu, publicado no século XIX. Basicamente, a tese do livro O Espírito das Leis, do Montesquieu, afirma que para o Estado não ser tirano, para evitar qualquer tirania, o poder do Estado deve ser dividido em 3 partes. 3 partes independentes entre si, e que estabelecem uma relação de controle umas com as outras. É o famoso sistema de pesos e contrafreios. E essas partes do poder dividido em 3 são, que todos nós já sabemos: o executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A Laurimar está me assistindo de Manaus. Legal, Laurimar, fico contente. Abraços aí para você. Enfim, então, a cultura constitucional moderna, ela é marcada por essa proposta, por essa agenda. Quer dizer, para se evitar a tirania, e os modernos tinham muita essa preocupação em proteger a sociedade de um Estado tirânico, Montesquieu teorizou, portanto, no livro O Espírito das Leis, uma divisão dos poderes em 3 partes independentes entre si: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa foi a teoria proposta pelo Montesquieu, que usualmente é tomada como marco inaugural da cultura constitucional moderna. Ao teorizar dessa forma, percebam, Montesquieu não estava... Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Montesquieu não estava exatamente inventando a roda. Muito pelo contrário. Ele está teorizando uma atmosfera de pensamento que, em última instância, nos remete aos antigos. Montesquieu está ecoando Aristóteles, naquele que talvez seja o tratado de fundação da ciência política ocidental, que é o Tratado da Política. Nesse texto, Aristóteles defende a tese de que o governo virtuoso é o governo misto. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, na teoria dos governos mistos. Então, segundo Aristóteles, o governo mais virtuoso é aquele que combina elementos das 3 formas de governos possíveis. Ele combina a monarquia, que é o governo de um, combina a oligarquia, que é o governo de poucos, e combina a democracia,
que é o governo da maioria. Percebam, para Aristóteles, no Tratado da Política, e o Montesquieu, 24 séculos depois, ecoa essa tese no seu livro O Espírito das Leis. Para o Aristóteles, o melhor governo, o bom governo, é aquele que mistura, que combina monarquia, oligarquia e democracia. O que seria então o governo corrupto na concepção aristotélica? É aquele governo que desarmoniza essa combinação. E isso é muito importante até para que a gente entenda o pensamento político de Aristóteles, né? Que é marcado pela ideia do equilíbrio. Aquilo que o próprio Aristóteles chama de justa medida. A ideia de justa medida é fundamental para o pensamento aristotélico. O governo virtuoso, então, é aquele que combina com equilíbrio, na justa medida, elementos de monarquia, de oligarquia e de democracia. Ele combina essas três partes. E o governo corrupto é aquele que degenera uma das três partes. Então, quer dizer, a corrupção viria com o tempo. Então, para Aristóteles, a corrupção é o efeito natural do tempo sobre os corpos políticos. Então, naturalmente, o tempo corrompe o governo virtuoso, fazendo com que a república degenere em tiranias. E o Aristóteles prevê 3 tipos possíveis de tiranias. A tirania de um só, que é a tirania monárquica, a tirania de poucos, que seria a tirania oligárquica, ou, olha que curioso, a tirania de muitos, que seria a tirania democrática. Percebe? E esse é um debate, gente, muito importante, né? Porque nós não podemos confundir jamais a democracia entendida como a melhor forma de governo possível como sendo simplesmente a soma da vontade da maioria. Não é. A democracia é mais complexa que isso. E a própria fonte filosófica desse debate, o Aristóteles, no Tratado da Política, sofistica essa discussão, né? A democracia não é apenas a imposição da vontade da maioria sobre uma minoria. Não é isso. A república virtuosa é aquela que combina, em justa medida, monarquia, oligarquia e democracia. Corrupção seria o efeito do tempo sobre o governo virtuoso, fazendo com que esse governo virtuoso descambe na tirania de um, na tirania de poucos ou na tirania de muitos. Esse pensamento político ecoou, né, e chegou até os modernos. Quando Montesquieu propõe a sua tripartição de poderes, de alguma forma ele está ecoando, ele está verbalizando essa tese aristotélica de que o governo virtuoso demanda divisão de poderes, demanda formas diferentes de poder que fiscalizam uns aos outros. Então, o que seria, por exemplo, o poder executivo? O poder executivo para Montesquieu é aquele poder no qual a sociedade escolhe um. É o poder de um. O que seria o poder legislativo para Montesquieu? É o poder de todos. A sociedade, na sua localidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu município, no seu distrito, e aí depende da legislação eleitoral de cada país, escolhe os seus representantes. Então, se o poder executivo
seria o poder monárquico, o poder do um, o poder legislativo seria o poder dos muitos, enquanto o poder judiciário seria o poder dos poucos. Seria um poder vocacionado para a ação contra-majoritária. E isso é fundamental aqui. O poder judiciário, na cultura jurídica moderna, ele está vocacionado para ser contra-majoritário. O que é ser contra-majoritário? Ele não pode se render às paixões da política momentânea, da política conjuntural. Ou, tentar ser ainda mais claro para vocês. Na cultura política moderna, o poder judiciário é aquele único poder que deve resistir aos movimentos conjunturais da opinião pública. Porque ele é um poder de casta. Ele é um poder cuja autoridade, em última instância, pertence a uma formação técnica. Ou seja, a pessoas que estudaram as leis. Então, o compromisso do poder judiciário é com a lei, não exatamente com a vontade da maioria. Por exemplo, é um tema muito... Atualmente a gente está discutindo pouco isso, mas até pouco tempo atrás era uma discussão muito quente, muito presente, que é sobre a redução da maioridade penal. Então, certamente, se a gente for sair aí pela rua e perguntar para as pessoas, e as pesquisas de opinião também já mapearam isso, certamente 7 entre 10 pessoas, talvez até mais, dirão que apoiam a redução da maioridade penal. Porque as pessoas comuns são deixadas levar pela paixão do momento. Então elas se sentem inseguras, especialmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, e acham, então, que reduzir a maioridade penal e o poder punitivo do Estado é uma medida eficiente de segurança pública. Né? Qual é a função do poder judiciário aí? É não se deixar levar pelo apelo. Será mesmo que os índices disponíveis de violência urbana apontam para o fato de que a redução da maioridade penal para 16 anos resolve o problema? E todos os especialistas dizem que não, né? Que não resolve isso. Né? E aí tem uma série de estudos que mostram que a maioria dos crimes de sangue não são cometidos por pessoas com menos de 18 anos. Logo, reduzir a maioridade penal só tem uma função: aplacar a sede de vingança, de justiçamento de uma sociedade assustada. Percebe? Então, qual é a função do poder judiciário aqui? É assumir uma postura mesmo contra-majoritária. É aquele que vai dizer, não pode. Não pode porque está errado. A maioria está errada. Isso que é a função contra-majoritária. Ou seja, o poder judiciário, na cultura política moderna, ele já nasce politizado. Politizado porque ele é um dos poderes do Estado. E política tem a ver sempre com poder. Entendem? Quer dizer, logo, falar em judicialização da política é meio que uma redundância. Porque todo poder judiciário, ele é um poder político. Que na modernidade nasce como poder com vocação contra-majoritária. Lembrando que Montesquieu está ecoando Aristóteles. E o Aristóteles já demonstrava uma preocupação muito grande com a tirania da maioria. Ou seja, a maioria não pode ser legítima para oprimir uma minoria. Por isso que é necessário ter um poder de dimensão oligárquica, que é um poder de poucos,
cuja autoridade original não venha imediatamente da opinião da maioria, a opinião conjuntural, sazonal, temporária, que vai e volta a partir das paixões públicas. A função do poder judiciário é exatamente ser essa casta de iluminados, né? Essa casta de iniciados nos estudos da doutrina, nos estudos da lei, que devem, quando preciso for, contrariar a vontade da maioria, protegendo as minorias das maiorias e, claro, protegendo a própria maioria de si mesma. Certo? Então, quer dizer, falar numa politização do poder judiciário na cultura constitucional moderna é uma espécie de redundância. Dito isso, aí nós podemos avançar nesse debate. Há várias formas possíveis de politização. Quer dizer, já que o poder judiciário na cultura política moderna é inexoravelmente político, claro, óbvio, né? Ele faz parte do poder do Estado. Ele exerce uma função oligárquica. A sua autoridade, em última instância, vem do domínio da lei, de um estudo técnico. E ele tem uma vocação contra-majoritária. Mas há várias formas de atuação política possíveis. E a própria história do Brasil mostra isso. Então a gente já venceu o primeiro momento da aula, essa parte de um prelúdio teórico, para pensar um pouco o poder judiciário à luz do pensamento político. E agora a gente avança para o segundo momento, que é discutir a própria manifestação desse ativismo político judicial na história do Brasil. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Tudo ok? Vai lá, Rodrigo, vai lá que eu vou gravar e vou disponibilizar no YouTube depois. Fique tranquilo. O Vanderlei disse que clássico o Ítalo Calvino tem um livro muito bom que se chama Por que ler os clássicos, né? Porque o clássico é aquilo, né? O clássico é o texto que sobrevive ao tempo, sobrevive ao teste do tempo. E Aristóteles, sem dúvida alguma, é um clássico da cultura ocidental, né? Sobreviveu ao teste do tempo. Então, sim, é sempre importante voltar aos clássicos. Não tanto para monumentalizá-los, nem para canonizá-los, e mais para tentar entender o que eles ainda podem falar para nós, né? Então, autores como Aristóteles, Montesquieu, falam muito para nós, e eu reforço a recomendação desse textinho aqui, ó. Michel Senelat, As Artes de Governar, para quem tem interesse em teoria política, é uma ótima pedida, né? Deixa eu ver se alguém tem aqui mais alguma dúvida para a gente ir para a segunda parte da aula. Rodrigo, Matheus, vamos lá, Matheus. Segundo esse pensamento, acha que o STF deveria ser considerado um inquérito de fake news irregular, já que a gente também... Então, isso é um debate, Matheus, eu venho lendo muito sobre isso, que é essa fronteira que não deve ser tênue, ou melhor, ela não é tênue, entre a falsificação, a mentira e a liberdade de opinião, né? O ministro Celso de Mello disse isso numa entrevista, né? Não é um direito abusar do direito, né? Então, uma coisa é a liberdade de expressão, uma coisa é o chargista, né, fazer uma charge, claro, ele é chargista, associando o Bolsonaro ao nazismo. Isso é uma coisa, né? Enfim, é direito do chargista, do artista, elaborar essa crítica. E aí o receptor concorda ou não. Isso tudo faz parte do jogo, né? Faz parte da disputa política. Outra coisa
Outra coisa é um grupo monetarizado com poder financeiro criar uma indústria para veicular mentiras e manchar a reputação de adversários políticos. Isso é uma outra coisa, entende? Então o poder judiciário precisa sim estar atento a isso. É função dele controlar isso. Aí você pode replicar, Mateus. Mas até que ponto isso não abre a porteira de empoderamento do poder judiciário, a tal ponto para que a própria liberdade de expressão esteja em risco? É um perigo, claro que é um perigo. Mas aí a sociedade precisa ser vigilante, né? Não é porque o inquérito das fake news pode resultar mais para frente numa ameaça ao direito de livre expressão, não é por causa disso que as fake news não devem ser combatidas. Quer dizer, a gente não pode jogar a criança fora junto com a água. Conhece, Matheus, essa metáfora? Não pode jogar a criança fora junto com a água. Cabe à sociedade civil ser vigilante, proteger o direito de livre expressão, né? E para isso, enfim, nós não precisamos ser lenientes e ser coniventes com a publicação em massa em escala industrial de fake news. Uma coisa não me parece estar ligada à outra, não. Então, na minha avaliação, o Poder Judiciário está certo no inquérito das fake news. Certo, Matheus? Então, Marcelo entrou, Flávio entrou, vamos lá. Vamos lá, meu povo, vamos lá, minha gente. Vamos então para a segunda parte da aula. Vencida aí essa primeira parte sobre esse prelúdio teórico, vamos começar a pensar um pouco mais a história do Brasil. Marcada, e tem um texto muito importante, que eu não vou mostrar aqui o livro porque eu só tenho esse texto em PDF, que é um estudioso da história do direito brasileiro, que é um cara chamado Sérgio Adorno. O livro fundamental dele é Os Aprendizes do Poder, o bacharelismo liberal na política brasileira. Então, Sérgio Adorno, no texto, Os Aprendizes do Poder, o bacharelismo liberal na política brasileira. Isso é um livro de 1988. Né? Nesse livro, o Adorno, ele nos permite pensar em perspectiva histórica, né? Como que o bacharelismo é uma característica fundamental da história política brasileira. Então, o que seria o bacharelismo na conceituação de Sérgio Adorno? O bacharelismo é a constante atuação política de profissionais do direito. Isso não é exatamente uma novidade, né? O próprio Joaquim Nabuco, ainda no século XIX, falava que... Como é que ele falava? Lembrei. Que as faculdades de direito eram a antessala da Câmara de Deputados. Quer dizer, porque havia uma relação muito estreita entre aqueles que se formavam nas faculdades de direito imperiais, ou seja, faculdades de direito que funcionavam durante o período monárquico, que eram duas, a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Pernambuco, que no primeiro momento era sediada em Olinda e depois foi para Recife. Né? Então, quer dizer, temos aí uma série de autores que mostram como uma parcela expressiva dos homens públicos do Império, quer dizer, dos homens que assumiram posição de poder, deputados, senadores, Conselho de Estado, né? Como que uma parcela expressiva desse grupo era formada por homens que estudaram direito, por bacharéis em direito. Né? Logo, a ideia de bacharelismo se justifica nesse aspecto.
Entende? Quer dizer, uma quantidade grande de profissionais de direito com posição de poder. É isso que o Adorno chama de bacharelismo. Ou seja, os estudos jurídicos funcionando como uma espécie de chancela para a atuação política palaciana. O que é a atuação política palaciana? Para o sujeito que faz política por dentro das instituições. Então, quer dizer, a história do Brasil, ela é marcada por esse bacharelismo. Ela é marcada por essa cultura política bacharelesca, onde profissionais do direito, bacharéis de direito, têm mais condições de capital político em assumir posições de poder. Certo? Esse seria o conceito bacharelismo que o Sérgio Adorno, no seu livro já clássico, Os Aprendizes do Poder, o bacharelismo liberal na política brasileira, mostra pra gente. Mas, a Constituição de 1988 transformou, mudou esse perfil de atuação. E aqui eu estou em diálogo com outro autor, chamado Luiz Werneck Viana. Luiz Werneck Viana é autor de um belíssimo texto, junto com Rezende de Carvalho, Maria Alice Rezende de Carvalho, Manuel Palácios Melo e Marcelo Burgos. Então, Luiz Werneck Viana, Maria Alice, quem tiver interesse, anota. Vamos lá. Primeiro texto que eu citei sobre história da intervenção política dos profissionais de direito no Brasil. Sérgio Adorno, Os Aprendizes do Poder, o bacharelismo liberal na política brasileira. Que vai apresentar esse conceito bacharelismo. Quer dizer, a política brasileira é historicamente bacharelesca, já que estudar direito funciona como uma espécie de capital político. Ou seja, os cursos de direito, historicamente, são tratados pelas elites da terra, pelas elites brasileiras, como centros de formação, de treinamento para a atividade política. Ou seja, era nas faculdades de direito, durante o Império e durante grande parte da República, que as elites treinavam seus filhos para o exercício de posição de mando. Entendem? Isso é bacharelismo político, segundo a tese do Sérgio Adorno. O que o Luiz Werneck Viana, a Maria Alice Rezende Carvalho, o Manuel Palácios Cunha Melo e o Marcelo Burgos mostram, em outro texto, a judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Repito o título. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Esses autores, especialmente o Luiz Werneck Viana e o Marcelo Burgos, eles trazem um outro conceito, que é o conceito de jurista político. Então percebam, minha gente, percebam. Percebam, e se tiverem dúvida, coloquem aqui que eu paro e explico outra vez. Percebam. Vejam só. A história, a ciência política, a sociologia, as ciências sociais como um todo, elas trabalham com conceitos. Então, os estudiosos da sociedade elaboram conceitos para tentar interpretar a realidade. Ok? Qual é a realidade que está em jogo aqui para nós? A atuação política do poder judiciário ao longo da história do Brasil. É isso, né? A realidade é essa. Sérgio Adorno, estudando essa realidade,
para o começo da República e especialmente para o Império, para a monarquia, propõe o conceito de bacharelismo, onde ele também se apropria muito de debates do próprio século XIX, como, por exemplo, o Joaquim Nabuco. O conceito bacharelismo já circulava no debate público do século XIX, como uma forma de criticar esse predomínio de profissionais do direito em posições de mando, em posições de poder. Ok? O Luiz Werneck Viana e o Marcelo Burgos, eles vão propor um outro conceito. O conceito de jurista político. Não se trata agora apenas, segundo eles, de utilizar as faculdades de direito como centro de treinamento das elites, para atuar nos poderes legislativo e executivo. Porque é isso, o bacharel clássico é aquele que se submete à política eleitoral. Ele ocupa cargos no executivo e no legislativo. O jurista político é uma outra dinâmica de atuação. Primeiro, o jurista político, na conceituação do Werneck Viana e do Marcelo Burgos, ele começa a existir no Brasil após a Constituição de 1988. E aqui a gente tem que pensar um pouco melhor essa Constituição. Porque a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, ela de fato empoderou o judiciário brasileiro como nunca antes. Porque ela é marcada por uma cultura jurídica comunitária e não positivista. Explico. Vejam. Numa cultura jurídica positivista, o direito, a lei e o seu operador têm o dever restrito de zelar pela harmonia do contrato social, de zelar pelo cumprimento das leis, de aplicar a lei, e, especialmente numa cultura jurídica positivista, liberal burguesa, de garantir a vida e a propriedade, de garantir uma estrutura jurídica que proteja a vida e a propriedade. Já na cultura jurídica comunitária, que se fortalece no pós-Segunda Guerra Mundial e que inspira, que é a atmosfera que inspira a Constituição de 88, o poder judiciário, o juiz, o promotor, o procurador, passam a ser investidos de uma dimensão pedagógica também. Não é apenas regular o contrato social. Percebe? Não é apenas zelar pela defesa da vida e da propriedade. É fundamentalmente atuar como o porta-voz da sociedade civil. E uma espécie de pedagogo original, de um pedagogo demiúrgico, cuja função é formar a própria sociedade civil. Quer dizer, a Constituição de 88 faz do poder judiciário, na sua atuação política, menos uma parte do Estado e mais um porta-voz da sociedade civil. Isso fica muito claro, por exemplo, no projeto do novo Ministério Público, onde o Ministério, e eu já vou falar mais sobre isso, quando nós chegarmos no Rodrigo Janot, eu produzi um texto, um artigo científico sobre ele, eu vou falar mais sobre isso. Fica muito claro ali que esse novo Ministério Público, ele quer ser mais um representante da sociedade civil do que uma parte do Estado. Porque essa é a atmosfera, entendem? De uma cultura jurídica comunitária que se fortalece no mundo ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial e inspirou a formulação
da Constituição brasileira vigente hoje, que é a Constituinte de 1988, que empoderou sobremaneira, que empoderou de forma inédita na história brasileira o judiciário, que passa a ser não apenas o responsável pela manutenção do contrato social, naquilo que se refere à defesa da vida e da propriedade, mas também uma espécie de tutor da sociedade civil, uma espécie de porta-voz da sociedade civil. Então é claro que a politização aqui ganha outros contornos, diferente daquela típica do bacharelismo, onde a elite se perpetuava nas faculdades de direito, né? Usava o curso de direito, os cursos de direito, fosse de Coimbra, em Portugal, ou os brasileiros de São Paulo e de Pernambuco, para se formarem como homens de Estado, para treinarem funções de Estado. Daí o Joaquim Nabuco falando que a Câmara dos Deputados era a antessala, que as faculdades de Direito eram a antessala da Câmara dos Deputados. E agora, pós-Constituinte de 88, à luz do conceito jurista político formulado pelo Werneck Viana e pelo Marcelo Burgos, a lógica da intervenção é outra. É outra. Não mais apenas essa. Não mais apenas utilizar a faculdade de Direito com um processo de treinamento para assumir posições de poder no Executivo e no Legislativo, né? Mas sim o poder judiciário enxergando a si mesmo como representante e o tutor da sociedade civil. Entendem a diferença? O Sérgio Adorno usa o conceito de bacharelismo político para esse primeiro momento. O Werneck Viana e o Marcelo Burgos usam o conceito de jurista político para o segundo momento pós-Constituição de 88. E os autores vão propor também que a Constituinte de 88 promoveu uma revolução processual. Certo? Então, quer dizer, temos aqui duas formas distintas de atuação política do judiciário no Brasil. Uma antes da Constituinte de 88, marcada pelo bacharelismo herdado lá dos tempos monárquicos, herdado do século XIX, e agora essa atuação programática, né, ideologizada, podemos dizer, chancelada pela Constituição de 88 e pela cultura jurídica comunitária, que foi a atmosfera da Constituinte. Certo, minha gente? Assim nós vencemos, superamos a segunda parte da aula, ok? Baseado nessa diferença entre bacharelismo e jurista político pós-revolução processual na Constituinte de 88. Né? Alguém aí tem alguma dúvida até aqui? A Claudinha fala que merecia um certificado. Eu vou oferecer um curso, Claudinha. Eu vou divulgar melhor essa semana, onde a gente vai certificar sim. Vamos lá, deixa eu ver aqui o pessoal que... Mônica deu boa tarde, Mônica. O Alex pergunta se tem como disponibilizar os textos. Você acha, Alex? Busca aí, procura aí o que você acha. Dá aí um Google, vai anotando e que você acha. Você acha tudo com alguma facilidade. Anota as referências e procure. Vocês querem tudo mole, né? Vocês querem tudo mastigadinho, vocês são espertos. O Vanderlei comenta aqui que o Rui Barbosa, também já vou falar sobre ele, Vanderlei. O meu texto na revista Estudos Políticos é uma comparação do Rodrigo Janot com o Rui Barbosa, né? Tentou 3 vezes ser
presidente da República, assim, é um nome muito importante, dos primeiros da transição da monarquia para a República no Brasil. A gente já vai falar um pouquinho mais do Rui Barbosa com cuidado. O Vanderlei aqui lembra a República do Galeão, lembra bem. O Rodrigo diz que os juristas foram importantes ao longo da história brasileira, embora o Poder Judiciário nunca tenha tido grande protagonismo nos momentos decisivos da maior parte. Exato, né? Quer dizer, nos tempos bacharelescos, para usar aí a categoria formulada pelo Sérgio Adorno, o protagonismo não era do Poder Judiciário em si, mas dos operadores do direito, dos profissionais do direito, dos bacharéis em direito, já que a faculdade de direito era entendida como um centro de formação das elites para o exercício do poder. Então você está certo, Rodrigo, quer dizer, historicamente o Brasil ele é marcado por esse ativismo político dos bacharéis, o que não exatamente significa o protagonismo institucional do poder judiciário. Essa é uma novidade do contrato social da redemocratização. Essa é uma novidade da Constituição de 88. Né? E, por isso, o Luiz Werneck Viana e o Marcelo Burgos propõem outros conceitos para dar conta dessa nova realidade, porque eles entendem que o conceito de bacharelismo não dá conta disso, não explica isso. Né? E daí eles vão falar em juristas políticos. Percebe? Quer dizer, que aí é uma outra coisa. Agora é o poder judiciário constitucionalmente empoderado para atuar não apenas como o regulador do contrato social, como a força que defende a propriedade e a vida, como o defensor do marco civilizatório. Esse é o ponto, né? A Constituição de 88 empodera o judiciário a tal forma que ele vai ser algo mais que isso. Ele vai ser o tutor, o porta-voz da sociedade civil. E aí é uma outra coisa. Né? Quer dizer, muito da atuação do Poder Judiciário na atual crise democrática segue esse lastro constitucional. Ok? Então sim, Rodrigo, você está certo. Você está certo. Deixa eu ver aqui mais quem está comentando. Para eu não ficar só falando com a câmera, né? Interagir com vocês também. O Cândido pergunta se o judiciário não deveria ser eleito também. Bom, enfim, aí eu vou dar aqui, claro, a minha opinião pessoal. Eu acho que não. Eu acho que não, Cândido, pelo simples fato de que o judiciário precisa ser contra-majoritário. Entende? O judiciário ele precisa, na inspiração aristotélica, exercer essa dimensão oligárquica do poder. Quer dizer, que é uma minoria que, de fato, não se deixa levar pelas paixões públicas, pelas paixões coletivas. Inclusive, uma das grandes características da crise democrática brasileira, eu já vou falar disso, isso fica muito claro, por exemplo, na atuação de Barroso, de Moro e de Rodrigo Janot, é exatamente o poder judiciário estando com o ouvido atento ao chamado clamor da opinião pública. Isso é muito perigoso, né? Porque isso coloca a República, e mais uma vez aqui, Cândido, eu uso o vocabulário aristotélico, isso coloca a República diante do perigo claro de tirania da maioria. Entende? Então, por exemplo, quando o Bolsonaro diz que quer um ministro do Supremo absurdamente evangélico, é isso, quer dizer, ele está querendo condicionar a mais alta corte da justiça brasileira a um clamor da maioria. Né? Então eu penso que não. Eu penso que o judiciário deve ter liberdade e autonomia
para ser contra-majoritário. Por isso, ele não pode ser eleito por via direta. Mas, por exemplo, no atual regime, onde o presidente indica o ministro para a Suprema Corte e o legislativo chancela, né? Isso acontece tanto na indicação dos ministros da Suprema Corte e de outras instâncias do Poder Judiciário também, como o Tribunal Superior de Justiça, como na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, o presidente eleito indica e os parlamentares eleitos chancelam ou não. Então, de alguma forma, o Poder Judiciário está, sim, ainda sob controle eleitoral, de alguma forma. Agora, se você me perguntar, teriam que ser eleitos diretamente pela população? Eu acho que não. Eu acho que seria um risco de subordinar um debate que é técnico, que é oligárquico, por definição, à vontade de uma maioria sempre insuflada pelas paixões conjunturais. Então, eu acho que não, Cândido. Não sei se eu fui claro. Certo? Aqui o Vanderlei lembra o livro do Carlos Guilherme Mota, um bom livro também. Os juristas na formação do Estado e da nação brasileiros. Uma boa referência, Vanderlei, obrigado. Certo? Vencemos a segunda parte da aula. Vamos agora para a última parte da aula, que é a parte mais importante, né? Onde a gente vai discutir efetivamente a atuação do judiciário na atual crise democrática. E aqui a gente vai usar 4 casos semelhantes entre si, mas não iguais, né? E um deles que destoa. O destoante é o Gilmar Mendes. A gente vai aqui trabalhar com o Luiz Roberto Barroso, com Sérgio Moro, com Rodrigo Janot e Gilmar Mendes. Quer dizer, 4 representantes, membros do Poder Judiciário, que foram protagonistas em algum momento da crise democrática brasileira, certo? Nesse momento, eu vou me inspirar em 3 textos. Um é o texto do Christian Lynch, cujo título é A Revolução Judicialista. E o Lynch apresenta como hipótese que o mensalão, a crise do mensalão, que começa em 2005, né, vocês devem lembrar, no escândalo dos Correios, enfim, aquele esquema de compra de votos de apoio parlamentar, envolvendo a alta cúpula do governo da época, do presidente Lula. O julgamento do mensalão aconteceu em 2012, né, marcado pelo protagonismo de Joaquim Barbosa, que levou, enfim, membros da alta cúpula do governo petista, como o José Dirceu, o Vacari Neto, Delúbio Soares, enfim, essa galera foi toda presa. Então, o Lynch defende a ideia de que a crise do mensalão provocou uma revolução judicialista. Ou seja, naquele momento, de fato, o Poder Judiciário passa a acionar as prerrogativas constitucionais publicamente. Quer dizer, então entendam, e aí vamos tentar sempre ficar atento aos conceitos formulados pelos autores. Então, se o Werneck Viana e o Marcelo Burgos falam que a Constituição de 88 efetivou uma revolução processual, na medida em que transformou o judiciário em algo mais do que apenas o protetor do marco civilizatório e da defesa da vida e da propriedade, para se tornar ele próprio um porta-voz da sociedade civil. A crise do mensalão entre 2005 e 2012, quer dizer, das primeiras denúncias
até o julgamento final, ela vai marcar, nas palavras do Christian Lynch, uma revolução judicialista, onde, de fato, o judiciário se aproxima da opinião pública, e esse conceito bem entre aspas, eu já vou explicar por quê, entre aspas, a partir de uma sociedade com a mídia hegemônica. Ou seja, o julgamento do Mensalão, ele marca a formação de uma coalizão de forças que mais tarde resultaria na Operação Lava Jato. Essa coalizão de forças, num primeiro momento, possuía um objetivo muito claro, político muito claro: desestabilizar os governos petistas, acionando uma narrativa de interpretação do Brasil com grande capilaridade social. Perceba, vamos lá. Vamos lá que isso aqui é bom. Isso aqui é bom, enfim, bom não como realidade, é óbvio. É bom como análise. Peço só licença aqui para coçar minhas costas. Que coçou. Cocei minhas costas. Veja, vamos lá. O julgamento do Mensalão começa em 2005. Perdão, a crise do Mensalão começa em 2005, ok? O julgamento final acontece em 2012. Durante esses 7 anos, segundo Christian Lynch, acontece no Brasil uma revolução judicialista, onde todas aquelas prerrogativas comunitárias da Constituição são efetivadas. E o judiciário passa a atuar efetivamente, na sua percepção, como representante dos interesses da sociedade civil, como defensor da sociedade civil contra um Estado corrompido, estruturalmente corrompido e corruptor. O julgamento do Mensalão, a ação penal 470, para utilizar uma linguagem mais óbvia, mais sóbria, ele marca a formação de uma coalizão de forças, formada pelo judiciário, pela mídia hegemônica e por forças políticas antipetistas, na época hegemonizadas pelo PSDB. Então percebam, eu estou falando aqui do primeiro momento dessa revolução judicialista. Essa é a coalizão de forças que vai resultar na Operação Lava Jato. Judiciário, parte dele, claro, né? Parte do poder judiciário, especialmente ministros do STF, atores do Ministério Público, mídia hegemônica, leia-se Rede Globo, e o grupo político adversário do petismo, que vinha sendo recorrentemente derrotado nas urnas. Essa é a grande coalizão de forças que vai formar a Lava Jato e em 2016 vai articular o golpe parlamentar que derrubou Dilma Rousseff. Ok? O que alimentou a força dessa coalizão que se tornou o grupo político mais forte do Brasil na época foi uma narrativa de interpretação da realidade nacional muito capilarizada no senso comum. O que é uma narrativa capilarizada? E aqui a ideia de capilar é uma metáfora biológica mesmo. Entende o que é capilar? As veias, os capilares que vão chegando na pontinha do dedo do pé. Você vai ramificando para o sangue chegar lá. Essa narrativa de interpretação do Brasil, ela foi muito marcada pelo conceito de patrimonialismo. E foi alimentada
ao longo da história do pensamento social brasileiro por diversos autores, né? Rui Barbosa, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Roberto da Mata, Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, uma série de autores que alimentaram a tese de que o grande motivo do atraso brasileiro era o Estado patrimonialista herdado dos tempos da colonização. Essa tese ainda é presente nas manifestações mais recentes do pensamento social brasileiro, que é uma pesquisa que eu venho fazendo muito, venho escrevendo sobre isso, que é como que essa tradição do pensamento social brasileiro, ela se manifesta hoje nos livros de historiografia comercial, consumidos para o grande público, e aí que frequentam as listas, né, dos best-sellers. Por exemplo, até fiz um vídeo no meu canal comentando, eu estava aqui em algum lugar, acho que está aqui, comentando esse livro aqui, da Lilia Schwartz, sobre o atraso brasileiro, sobre o autoritarismo brasileiro. Sobre o atraso é um outro livro que eu estou organizando junto com meus companheiros Henrique e Cairo. Nesse livro, a Lilia Schwartz, ela se apropria dessa tese. Quer dizer, o grande motivo do atraso brasileiro seria um Estado patrimonialista, corrupto, herdado da colonização. Sendo que o conceito de corrupção nessa narrativa, ele é circunscrito semanticamente. Corrupto é o político eleito que rouba dinheiro público. Corrupção é um conceito muito polissêmico. Há várias formas de tratar e de abordar esse conceito. Mas essa narrativa de interpretação da realidade brasileira, ela circunscreveu o conceito corrupção à sua dimensão liberal deontológica, segundo a qual corrupto é o político que rouba dinheiro público. Eu escrevi um artigo sobre isso, um artigo em um periódico importante, que é a revista Anos 90. Esse texto meu é um texto de 2018. Tiago Mendes, quando sai o livro com o Henrique Gaio, já. A gente espera aqui esse ano ainda, Tiago. Vamos ver. Está trabalhando toda semana nele. A gente se reúne, trabalha. Estamos trabalhando bem. E aí eu tenho um texto onde eu explico como que a semântica da crise brasileira ela é marcada pela delimitação muito precisa do conceito corrupção em sua dimensão liberal deontológica, que é um texto meu que está na revista Anos 90, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em História da Federal do Rio Grande do Sul. O título desse artigo é O Conceito Corrupção na Semântica Política da Crise Brasileira. O conceito corrupção na semântica política da crise brasileira. Repito, um texto meu, Rodrigo Pérez Oliveira, O Conceito Corrupção na Semântica Política da Crise Brasileira. Revista Anos 90, onde eu vou mostrando como que, na história recente brasileira, o conceito corrupção, ele, na sua dimensão liberal deontológica, ele vai se tornando um ativo político. Aqui diz, corrupto é o governo, corrupto é o deputado, corrupto é o político eleito, corrupto é o Estado. Recebe? Como se não existisse corrupção na iniciativa privada, né? Como se não existisse corrupção, enfim, nas mais diversas práticas, corrupto é apenas o político eleito. Essa interpretação da realidade brasileira, que diz que o motivo do atraso nacional é o Estado corrupto, patrimonialista, herdado da colonização ibérica, se capilarizou muito. Então, se vocês tiverem aí, enfim, vocês já devem ter ouvido isso, né? Quando, numa fila de banco, num bate-papo, numa mesa de Natal. Mesa de Natal,
Isso aí é é um clássico, né? Aquele tiozão. Sempre tem aquele tiozão, o tiozão intérprete do Brasil. Essa figura horrorosa, né? Enfim. Aquele tiozão que é intérprete do Brasil, que está vocalizando isso. O problema do Brasil é a corrupção, é o Estado, né? Como se fosse uma coisa muito original, quando não, né? Essa interpretação foi capilarizada ao longo da história da inteligência brasileira. Então, a capilarização dessa interpretação alimentou muito o sucesso dessa judicialização da política na crise democrática. Então, quer dizer, já que no esteio da Constituinte, o judiciário é o porta-voz e o defensor da sociedade civil, ele vai defender a sociedade civil contra quem? Contra o Estado corrupto. Leia-se, contra o governo corrupto. Na época, os governos petistas, segundo essa interpretação. Então, essa coalizão de forças, ela se forma nesse sentido. E ela vai resultar na Operação Lava Jato em 2014. E de lá para cá, a crise foi só ladeira abaixo. Sempre a partir dessa narrativa, combate à corrupção. Então, o Eugênio Aragão, que foi ministro da presidenta Dilma, formulou uma metáfora muito boa para isso, né? Ele disse que, com o pretexto de colocar fim aos cupins, a coalizão lavajatista ateou fogo à casa. É isso, né? Não é boa essa metáfora? Metáfora perfeita demais, perfeita demais. A partir disso, nós temos algumas atuações específicas de alguns atores na dinâmica da crise democrática. Vejam só. É a que eu trouxe para vocês. O Jorge Chalub, né, o Jorge Chalub e o Pedro Lima. Jorge Chalub, C-H-A-L-O-B, Jorge Chalub. E o Pedro Lima tem um texto muito bom que saiu na Revista de Ciências Sociais, que é uma revista de Fortaleza, que é o texto Juristas Políticos e Suas Convicções, para uma anatomia do componente jurídico do golpe de 2016 no Brasil. Que é um texto onde eles analisam dois personagens muito protagonistas na conjuntura de crise democrática, que é o Roberto Barroso e o Sérgio Moro. Há semelhanças entre eles, mas há diferenças também. Então, agora, nesse momento da aula, eu quero propor isso para vocês, né? Que é olhar mais na lupa, sabe? Na lupa ali, ó, com cuidado, na crônica. Né? Porque há sempre o risco da gente se deixar levar pelo impressionismo em temas contemporâneos. Pô, eu tô vendo TV, eu tô assistindo jornal, sabe? Então eu sei tudo sobre essa crise. Não, né? A crise democrática, ela é objeto de estudo científico como qualquer outro, né? E como qualquer outro, ela demanda estudo, leitura e análise criteriosa. O que eu quero propor agora é isso. Critério, com cuidado, olhando na lupa cada um desses casos de ativismo político do judiciário na crise democrática contemporânea brasileira. Começando pelo Barroso e pelo Moro, a partir do texto do Jorge Chalub e do Pedro Lima. Título do artigo, quem quiser anota, isso tudo está na internet, PDF, né? Não queiram mastigadinho não. Título do artigo: Os juristas políticos e suas convicções, para uma anatomia do componente jurídico do golpe de 2016 no Brasil. Ok? Nesse texto, o Chalub e o Pedro Lima trazem para nós uma discussão muito boa
muito boa mesmo, sobre o Moro e sobre o Barroso. Então eles têm o interesse de compreender o tipo de pensamento político que prefigura a atuação desses dois personagens. Porque sempre há, percebe, minha gente? A ação individual nunca é tábula rasa. Sempre há um pensamento político que prefigura, que inspira. Segundo o Chalub e o Pedro Lima, o pensamento político que prefigura a atuação de Roberto Barroso é a ideia de que a sociedade civil brasileira é refém de um Estado corrupto. Quer dizer, o Barroso ele é um herdeiro desse pensamento político liberal, segundo o qual a sociedade civil é refém de um Estado corrupto, patrimonialista, que seria, em última instância, a herança maldita dos tempos coloniais. Uma herança da qual o Brasil ainda não conseguiu se livrar e que atua como força do atraso. Percebe? Há um pensamento político aqui. Segundo esse pensamento político, esse Estado corrupto, ele corrompe a sociedade civil de tal forma que a sociedade civil, por si só, não é capaz de se emancipar disso. Logo, ela precisa de um tutor. Entendem? Esse tutor é o próprio judiciário, representado pelo jurista iluminado. Eu acho que nenhum personagem encarna melhor essa imagem, né, essa figura do jurista iluminado como Luiz Roberto Barroso. Né? Como foi aquela... Enfim, que sempre muito polido, né? muito educado, com muitos floreios na retórica, né? Quando ele fala pro... Foi ótimo, esse foi um clássico. Quando ele chama o Gilmar Mendes de... Como foi, gente? Que ele falava? Pitadas de psicopatia, com atraso, né? O Barroso é muito sofisticado, né? Aquelas bochechas rosadinhas dele. E ele seria, enfim, essa representação do jurista iluminado, né? Que teria não apenas a função de representar a sociedade civil, mas de comandar a sua libertação contra o Estado corrupto. Né? Então, o Barroso está convencido de que a solução para os problemas brasileiros não passam pelo Estado, já que o Estado é o antro da corrupção. Né? Passam pela iniciativa privada, que é uma outra característica desse conceito de corrupção deontológica, esse conceito liberal deontológico de corrupção, que eu trato lá no meu artigo da anos 90. Repito o título do meu artigo. O conceito corrupção na semântica política da crise brasileira. Né? Nesse artigo eu mostro exatamente como que essa ideia de que o corrupto é o Estado, é o político profissional, se torna um argumento de legitimação ética da agenda neoliberal, por exemplo. Né? Fernando Henrique Cardoso usava muito isso quando era presidente, para tentar legitimar as privatizações. Bom, se o problema de corrupção é o Estado grandão, herdado dos tempos coloniais, é o patrimonialismo, logo, privatizar, encolher o Estado, também é uma forma de combater a corrupção. Isso é uma tópica, é um topos. Entende? É uma tópica de interpretação do Brasil. E que é muito forte, que tem muito poder de convencimento. Né? As pessoas se convencem muito disso. Né? E o Barroso, ele é herdeiro dessa forma de pensar. O Vanderlei colocou aqui a frase
do Barroso. Ótima. Pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso e piadas de psicopatia. Não é muito bom, gente? Não é uma formulação muito boa do Supremo Tribunal Federal, aquela capa preta, né? É isso, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Porque essa é uma outra característica do jurista político, lá na conceituação do Werneck Viana, que é a atuação na arena pública. Diferente do bacharel clássico, o jurista político não é alguém do palácio. Ele não se contenta com o palácio. Ele é uma espécie de intelectual público. Ele usa as mídias hoje disponíveis, né, tanto a mídia hegemônica tradicional, a dita mídia profissional, como as mídias digitais, para falar sobre tudo, para opinar sobre tudo, para interpretar a realidade nacional, né? Então, isso é outra característica do jurista político, que é a sua constante atuação no debate público, utilizando para isso as mídias disponíveis. E o Barroso, ele, o tempo inteiro, ele aciona isso, ele performa dessa maneira, né? E diz que o STF está mais à esquerda do que o próprio Congresso Nacional e o Executivo no que se refere aos direitos civis da população. Então, por isso ele tem uma pauta muito avançada no plano dos costumes, naquilo que se refere à descriminalização das drogas, ao direito das mulheres ao controle do processo reprodutivo, aos direitos civis da população LGBT, ao combate ao racismo, enfim, né? Porque ele se coloca como o tutor de uma sociedade civil que precisa desesperadamente de ajuda, porque ela é refém de um Estado patrimonialista e corrupto. Entendem? Percebe? Quer dizer, é isso que prefigura a atuação de Roberto Barroso. E a crença dele de que o amadurecimento da sociedade civil brasileira se dará por fora do Estado. O Estado, na interpretação do Brasil formulada por Roberto Barroso, não é a solução, ele é o problema. Certo, minha gente? Esse é Roberto Barroso. Sérgio Moro, aqui eu ainda estou no texto do Chalub e do Pedro Lima, diz algo semelhante, mas com algumas diferenças, né? É a mesma percepção de que o Estado patrimonialista, corrupto, é a grande força do atraso nacional. Mas o Moro, ele está mais preocupado, o Moro tem texto sobre isso, ao longo dos anos 90, né? É importante, enfim, eu e outros autores, outros pesquisadores, vem tentando fazer isso, que é buscar os textos desses caras, né? Eu já quando a gente falar do Rodrigo Janot, eu vou comentar um pouco da minha pesquisa, que foi buscar textos dele na década de 90, onde já estava dado ali qual era o programa em jogo, né? O Sérgio Moro, ele parte de uma premissa semelhante à do Barroso, de que a sociedade civil é refém de um Estado corrupto, e ela precisa se emancipar disso. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem condições para isso, né? Ela não é capaz disso. Ela precisa, então, de um herói libertador, que é o próprio juiz, né? Que é o próprio juiz marcado pela boa vontade. E aí, esse juiz marcado pela boa vontade, no pensamento político jurídico de Sérgio Moro, ele encontra alguns impedimentos, né? Alguns empecilhos para a plena realização de sua missão libertadora, de sua missão
saneadora. Esses impedimentos, por exemplo, esbarram no próprio Código Penal, que não estaria pronto para lidar com crimes de corrupção. Para Sérgio Moro, o Código Penal não está pronto, o Código Penal brasileiro não está pronto para lidar com crimes de corrupção. Logo, o juiz, o jurista emancipador, Salvador, precisa ser criativo. Falando sem eufemismo, ele precisa atuar ao arrepio da lei. Já que a lei não está pronta para punir crimes de corrupção, cujo o estatuto da prova é diferente, né? As provas são muito mais indiciárias, o juiz tem que ser criativo, né? E agir ao arrepio da lei, contando sempre com isso, com uma moralidade intrínseca dele, quer dizer, o juiz estaria autorizado para agir ao arrepio da lei, porque ele é movido por boas vontades. Ele é movido por boa vontade. Logo, ele busca uma relação com a opinião pública via imprensa, porque é na opinião pública que ele se legitima, no clamor popular. No clamor popular exatamente movido por essa narrativa de interpretação do Brasil, que diz que o grande motivo do atraso nacional é a corrupção. É o Estado patrimonialista herdado dos tempos coloniais. Entende? Então, esse juiz atuando criativamente, ele pode atuar ao arrepio da lei, movido por virtudes pessoais dele e com extremo rigor. O topos do rigor, ele é fundamental para o pensamento político de Moro, né? Combater a corrupção com rigor, né? E claro que no uso da opinião pública, o que é a opinião pública? O próprio Gilmar Mendes já falou sobre isso. Opinião pública, em última instância, é a opinião publicada. Aquela que é verbalizada nas páginas dos jornais, nos noticiários da TV, na internet, hoje nas mídias digitais. Então o Moro, ele está buscando o tempo inteiro, ele buscava, quando era juiz, o tempo inteiro o constante diálogo e legitimação nessa opinião pública. E sempre se colocando como o rigor, o juiz implacável, aquele que pune os corruptos. Que tem aqui uma ligeira diferença em relação ao Barroso. O Barroso é o jurista iluminado. É aquele que interpreta o Brasil. É aquele que defende os direitos minoritários. É aquele que milita em defesa de uma sociedade civil refém de um Estado corrupto, no sentido de garantir seus direitos. Garantia essa que tem o judiciário como fiador. Sendo que o judiciário, na interpretação de Barroso, ele não é exatamente parte do Estado. Entende? O Estado para Barroso é o poder executivo e o poder legislativo. O judiciário seria um porta-voz, um tutor, um advogado da sociedade civil. Entende? Quer dizer, o Moro tem uma ligeira diferença aí. O Moro é o juiz heróico, né? É o herói emancipador, o herói libertador, que combate o poder com seus aliados da imprensa hegemônica, atuando com rigor. O rigor não apenas na aplicação da lei, mas agindo, se preciso for, ao arrepio da lei. Quer dizer, se a lei não está pronta para combater o crime específico da corrupção, cabe a ele, juiz, atuar como uma espécie de legislador original
Quer dizer, um juiz de primeira instância, atuando como legislador original, interpretando criativamente o processo penal, o Código Penal, para poder fazer justiça com rigor. Entendem? Barroso e Moro. Ok? Podemos caminhar agora para Rodrigo Janot. E aqui eu... Bom, sobre o Barroso e o Moro, alguém pediu aqui para eu repetir a indicação do texto sobre o Barroso e o Moro, que foi o Júnior, né? Júnior, anota aí. Sobre o Barroso e o Moro. Esperar você pegar papel e caneta enquanto eu tomo uma água. Tô sendo claro, minha gente? Tá ok? Sendo claro? A explicação tá clara? Vocês estão gostando? Vão me dando o feedback. Pegou, Júnior? Vamos lá, então. Vou falar, hein? É o texto do Jorge Chalub, meu colega da Federal de Juiz de Fora. Jorge Chalub. Jorge Chalub. C-H-A-L-O-U-B. Chalub. E do Pedro Lima. É um texto em coautoria do Jorge Chalub e do Pedro Lima. Os juristas políticos e suas convicções. Para uma anatomia do componente jurídico do golpe de 2016 no Brasil. Os juristas políticos e suas convicções. Para uma anatomia do componente jurídico do golpe de 2016 no Brasil. Ok? Só botar esse título no Google que você acha o PDF. O meu artigo sobre o conceito corrupção está na revista Anos 90. Rodrigo Pérez Oliveira, meu nome, Pérez com Z. Perdão. E o título do artigo é O conceito corrupção na semântica política da crise brasileira. Ok? Então, bom. São artigos acadêmicos, científicos, né? Que passaram por revisão editorial, por avaliação técnica. Então, acho que também é importante que a gente tenha esse cuidado, né? De zelar por aquilo que a gente está lendo. Né, para que a gente não compre gato por lebre aí. E o texto do Christian Lynch, Christian, né, o nome do Christian é difícil, C-H-R-I-S-T-I-A-N, Lynch, L-I-N-C-H, acho que é isso. Christian Lynch, que é o texto A Revolução Judicialista. Botando no Google A Revolução Judicialista você encontra, que saiu na revista Insight Inteligência. Bibliografia, né, gente? Bibliografia, né? A opinião pessoal nunca pode ser achismo, né? Bibliografia, a gente estudando essa confusão toda. Bom, e agora a gente começa a falar do Rodrigo Janot, que é um personagem muito interessante nessa crise toda. Rodrigo Janot, vocês devem lembrar dele. Janot foi o PGR, o Procurador-Geral da República, entre 2013 e 2017. Né? Durante aí o governo Dilma, segundo governo Dilma, e depois parte do governo Temer, quando ele é sucedido pela Raquel Dodge. Eu, recentemente, publiquei um texto, no ano passado, na revista Estudos Políticos, que é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UF, da Federal Fluminense, né? O Laboratório de Estudos Hilmianos. O título do meu texto é O Bacharelismo Interventor no Pensamento Político Brasileiro. O bacharelismo interventor no pensamento político brasileiro. Uma abordagem comparativa entre Rui Barbosa e Rodrigo Janot. É o título do meu artigo, do meu trabalho. Anotaram aí? Certinho? Anotaram aí? Acharam aí? Acharam? Show. Alguém aqui já colocou aqui o link, o Dan? Opa, valeu, Dan. Isso aí. A internet é maravilhosa, né?
maravilhosa, porque a gente vai achando. Ah, o meu texto, ótimo. Aí o Dan tá colocando aí nos comentários aí os links. Vocês podem pegar aí. Então, Rodrigo Janot. Deixa eu acender a luz aqui, começou a ficar escuro. Rodrigo Janot, enfim, nesse texto eu mostro isso. Nesse texto eu proponho um conceito, que é o conceito de bacharelismo interventor, né? Para tentar compreender melhor exatamente essa tradição, essa tendência muito comum e muito constante na história brasileira de intervenção política de profissionais do direito, né? Então tem o conceito bacharelismo do Sérgio Adorno, tem o jurista político do Werneck Viana, e eu proponho aqui o conceito de bacharelismo interventor. E pego o Rui Barbosa e o Rodrigo Janot atuando respectivamente na crise da monarquia brasileira e na crise da nova república. Rui Barbosa atuou ali naquela crise da monarquia que deu início à república e o Janot na atual crise. O que eu tento mostrar? Há algumas semelhanças de pensamento político que nos permitem comparar esses dois autores. E é isso que eu faço no texto que o Rodrigão aí, o Júnior, enfim, tá todo mundo colocando agora. Falei o nome do Christian errado de novo. Mas esses nomes, enfim, acontece, né? Eu tento comparar o Rui Barbosa e o Rodrigo Janot, né? Por exemplo, ambos partem do princípio de que a sociedade civil brasileira é amorfa, sem forma, né? Ela vive numa espécie de menoridade civil. O que quer dizer? Os brasileiros vivem numa situação de menoridade civil. Eles não são capazes de se fazer representar pelo voto. Por isso, o voto, ao invés de representar os verdadeiros interesses da população, ele se torna uma moeda da baixa política, manipulada por políticos corruptos, né? Quer dizer, os políticos eleitos pelo voto, não representariam adequadamente os interesses populares, porque a população não é capaz de se fazer representar, porque ela vive em menoridade civil. Não é exatamente aqui a tese do patrimonialismo, entende? É um pouquinho diferente, né? A sociedade civil é amorfa, né? Vive numa menoridade política, cívica, e por isso ela não é capaz de se fazer representar via democracia liberal burguesa. Logo, a política eleitoral se torna uma arena de monopólio de poder e de corrupção também. Ou seja, o político eleito não representa a população, porque a própria população ainda não está pronta para se fazer representar. Esse é o diagnóstico do atraso, tanto em Rui Barbosa como em Rodrigo Janot. Okay? No meu artigo, que já está aqui nos nossos comentários, eu vou tentando mostrar isso na pesquisa, né? Pego o texto do Janot, década de 90, quando ele era presidente da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, pego o texto do Rui Barbosa, enfim, né? Vou tentando mostrar ali na pesquisa, né? Pesquisa, na lupa, na análise. Diante desse problema de uma população em menoridade cívica, né, manipulada pelos políticos corruptos, também temos aqui uma aversão ao político profissional, uma aversão ao político eleito. Diante disso, qual é a solução proposta? Tanto por Janot como por Rui Barbosa, cada um no seu tempo. Primeiro, a importação
de instituições jurídicas virtuosas. Ou seja, eles partem do princípio de que as instituições ibéricas que o Brasil herdou da colonização não são as adequadas para formar uma sociedade civil independente e capaz de se representar, de se fazer representar e, dessa forma, se proteger da tirania do Estado. Quer dizer, eles propõem uma refundação jurídica do país, negando com isso o legado ibérico e importando instituições mais virtuosas do mundo anglo-saxão, especialmente dos Estados Unidos da América. Né? Quando Rui Barbosa era um liberal no Império, antes dele aderir à causa republicana, seu modelo, né, de aparelho jurídico perfeito era a monarquia inglesa. Quando ele adere efetivamente à causa da República, depois vai ser ministro, um ministro forte do governo de Deodoro da Fonseca, depois ele rompe com o Floriano Peixoto, enfim. É a história dos primeiros momentos da República Brasileira. O Rui Barbosa se torna, então, um admirador das instituições jurídicas dos Estados Unidos, né? Pautadas no princípio do self-government, do autogoverno. Né? E o Rodrigo Janot também se insere nisso. Né? O Rodrigo Janot, no meu texto, eu mostro isso, ele tem um discurso em Washington, onde ele fala exatamente isso, né? Que o grande salto evolutivo da história jurídica brasileira foi a adoção da lei da colaboração penal, que é a lei da delação premiada. Na fala, o Janot usa esse termo, colaboração penal, que foi uma lei assinada pela Dilma, mas que o Janot reivindica outra paternidade para essa lei. Né? Essa lei teria sido, na interpretação de Rodrigo Janot, o resultado das pressões do Ministério Público. Né? Então, para Janot, o Ministério Público é esse ator institucional. Né? Enfim, tanto Barbosa como o Janot pressupõem a importação de instituições virtuosas, capazes não apenas de regular o marco civilizatório, de proteger a vida e a propriedade, mas também de educar a população. Percebe? Tem uma finalidade pedagógica aqui. E tanto Janot como Barbosa acreditam que as instituições de matriz anglo-saxã, especialmente dos Estados Unidos da América, seriam as mais virtuosas, as mais capazes de efetivamente viabilizar essa intervenção pedagógica. Certo? Mas não se trata de um simples transplante institucional. Não é apenas adotar instituições por si só. Esse transplante deveria ser mediado pelo jurista virtuoso, pelo bacharel, cuja autoridade é técnica, vem de uma moral intrínseca a ele, o que o qualificaria para ser uma espécie de pedagogo da nação. Então, tanto Rodrigo Janot como Rui Barbosa se consideram uma espécie de pedagogo da nação. Pedagogos da nação. Porque seria a função deles traduzir, mediar esse transplante institucional do mundo anglo-saxão para a realidade brasileira. Rodrigo Janot falou isso na década de 90 inteira. Né? Ele falava isso, né? Fico impressionado como que ninguém foi ler esses textos dele. Sabe? Como ninguém ali do staff jurídico da presidenta Dilma, o José Eduardo Cardoso, enfim, os conselheiros dela, como que ninguém foi ler o cara, né? O cara... Eu mostro isso no meu texto. Né? Era só pesquisar o que o cara tinha falado, tinha escrito. Né? Ele diz, olha, no Brasil, o MP deve interferir sim. Porque já que a sociedade civil não é capaz
de se fazer representar, cabe ao MP fazê-lo. Cabe ao MP fazer isso. Caberia ao MP viabilizar essa representação. Como? De Janot. Atuando com protagonismo político. Para Janot, uma sociedade civil em minoridade cívica, o seu verdadeiro representante não é o político eleito pelo voto. É o procurador do Ministério Público. Esse é o principal representante, que é aquele que, dotado de uma virtude institucional, atua ao mesmo tempo como representante e pedagogo de uma sociedade que vive ainda uma situação de minoridade civil. Percebe como são diferentes tipos de interferência? Alguma semelhança entre si, de Moro ao Rodrigo Janot, mas com alguma diferença. E fechamos agora no Gilmar Mendes, que vem se mostrando aí o canalha mais honesto do Brasil, que é que talvez seja o ministro da Suprema Corte que mais confronta essa coalizão lavajatista. E o Gilmar Mendes, ao fazer isso, ao menos agora, depois que a crise saiu do controle, também temos que deixar isso claro, enquanto a coalizão lavajatista era hegemonizada, tinha o seu braço político hegemonizado pelo PSDB, o Gilmar, claro, enfim, ficava calado, porque o Gilmar Mendes é o braço do PSDB na Suprema Corte. Só aí até as pedras do caminho sabem, Até... Depois que a Lava Jato sai do controle desse braço político, quando ela se torna pesada demais para esse braço político e começa a pegar os tucanos também, o próprio Aécio, o Beto Richa, enfim, começa a fugir desse controle. E aí o Gilmar Mendes ele vem se tornando uma liderança jurídica no confronto à hermenêutica lavajatista, que se permite uma hermenêutica criativa, muitas vezes ao arrepio da lei. E o Gilmar atua com uma postura mais positivista, mais próxima da letra fria da lei, sem muitas brechas de interpretação. Então ele se torna uma espécie aí de jurista político da resistência anti-lavajatista, evocando sempre uma hermenêutica jurídica mais próxima da letra fria da lei, menos dada aos arroubos interpretativos característicos do neoconstitucionalismo lavajatista. É isso, gente. É isso. Acabamos agora. Quase 2 horas de aula. E aí? Foi meio improvisado hoje, A galera estava esperando lá no YouTube, não rolou. Fizemos aqui pelo Facebook mesmo, isso deve ter confundido, mas eu vou agora ver como que eu faço para colocar esse vídeo lá no canal do YouTube. Vai ficar disponível lá para vocês assistirem quando tiverem disponibilidade e interesse. Certo? Dúvidas? Agradeço aí quem ficou até agora. Temos dúvidas, temos perguntas. Muito boa aula, muito obrigado, Cláudia. Temos aí, daqui a pouco eu vou fazer um releasezinho, resumindo e disponibilizando aí os títulos dos textos citados. Belezinha? Certinho. Vamos encerrar? Então tá, minha gente. Vamos encerrar. Abraços e beijos. Se inscrevam lá no meu canal do Pérez. Estou sempre produzindo conteúdo aí. Certo? Até mais, meu povo. Beijos.